Asteroides são testemunhas antigas do nosso sistema solar. A NASA se deparou com um asteroide e descobriu algo completamente inesperado. Asteroides são objetos misteriosos. Eles são testemunhas da origem da vida, mas também podem acabar com nossa civilização em segundos. O que aconteceria se um desses corpos celestes colidisse com a Terra? Realmente seríamos capazes de nos defender? Ou nossos governos estão nos embalando em uma falsa sensação de segurança? Para evitar o inimaginável, a NASA lançou a missão DART. Pela primeira vez, a humanidade conseguiu tirar um asteroide de seu curso. Com esse sucesso, a NASA fez história. O curso de um asteroide foi deliberadamente alterado para que tenhamos esperança de salvar nossa espécie em uma emergência. Se um asteroide com vários quilômetros de largura atingisse a Terra, uma grande parte da Terra seria devastada em um tempo muito curto. Danos consequentes e a abertura da crosta terrestre mudariam completamente o resto do planeta nos dias e semanas seguintes. E nós, humanos, possivelmente seríamos história. Exatamente isso aconteceu há 60 milhões de anos. Com o impacto do asteroide Chicxulub, os dinossauros desapareceram da Terra para sempre. A humanidade deve fazer algo se não quiser ser varrida da face da Terra. Um dia, assim como os dinossauros, o próximo grande asteroide chegará. Isso está claro. E diante dessa cruel certeza, todos nós devemos usar nossas capacidades tecnológicas para construir uma defesa ativa contra asteroides. Cerca de uma dúzia de sondas de agências espaciais internacionais e nações já visitaram asteroides em cometas. A missão japonesa Hayabusa forneceu informações inovadoras e até mesmo amostras do asteroide Itokawa entre 2003 e 2010. A missão OSIRIS-REx da NASA coletou amostras do asteroide Bennu em 2016 e está atualmente a caminho do Apophis, um dos asteroides mais perigosos até o momento. A ESA também está fortemente envolvida na pesquisa de asteroides e cometas. A sonda Rosetta chegou ao cometa 67P Churyumov-Gerasimenko e até mesmo implantou um módulo de pouso lá. O DART foi o destaque da missão até agora. A sonda atingiu diretamente a superfície do asteroide Dimorphos e o empurrou para fora de sua órbita. DART, o pioneiro da defesa de asteroides. Parece um cenário de ficção científica. Uma sonda enorme em um curso direto para um asteroide para mudar o destino da humanidade. O DART, o projeto de teste Double Asteroid Redirection da NASA, fez exatamente isso. Pode parecer um pouco exagerado, mas essa sonda pode realmente salvar nossas vidas. A ameaça não é iminente, mas pode acontecer mais rápido do que imaginamos. Se um asteroide aparecer na nossa porta, podemos ter apenas algumas horas para nos preparar. Os sucessores de DART podem um dia salvar nossas vidas. As lições aprendidas com a precisão científica e a inovação tecnológica desta missão já são história e um dos pilares da nossa defesa contra asteroides. Por que esta missão é tão importante? E que insights inesperados a colisão com Dimorphos revelou? A história de DART nos mostra de uma forma assustadora quão estreita pode ser a linha entre ameaça e proteção. O caminho do teste de redirecionamento duplo de asteroides estava claro. A sonda Cara foi construída para ser destruída. O asteroide Dimorphos era o alvo, e estava claro que DART nunca teve a intenção de retornar. A missão foi lançada em 24 de novembro de 2021, às 1h20 da manhã, horário local, do Complexo de Lançamento Espacial 4 na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. O tipo de missão era oficialmente proteção planetária por um impacto cinético. Em linguagem simples, isso significava que a sonda DART deveria influenciar a lua asteroide Dimorphos no sistema de Deimos, por um impacto direto de tal forma que ela seria empurrada para fora de sua órbita em uma emergência. Esta seria a melhor estratégia de defesa. A razão pela qual este método é considerado o mais eficaz pelos especialistas é simplesmente que apenas um impacto cinético pode mudar o curso de um asteroide de forma tão precisa e controlável, sem aumentar os riscos. Em contraste gritante, detonar um asteroide poderia nos causar mais problemas do que soluções.
A explosão poderia quebrar o asteroide em muitos fragmentos menores. E esses objetos, ainda altamente perigosos, poderiam então correr descontroladamente em direção à Terra. Um plano alternativo em uma emergência é rebocar asteroides usando sondas. Nessa abordagem, uma ou mais sondas espaciais atracariam com o asteroide e o retirariam lentamente do caminho de colisão por meio de impulso contínuo. Esse método também é teoricamente eficaz, mas exigiria cálculos extremamente precisos e planejamento de longo prazo. Para ser realmente bem-sucedido, o que é certo é que, se a situação ficar crítica, teremos que mudar a trajetória de objetos potencialmente perigosos para que eles não atinjam a Terra. A boa notícia é que isso poderia ser alcançado com apenas alguns metros. Quanto mais cedo descobrirmos o asteroide ou cometa, mais fácil será mudar sua órbita com pouco esforço para que ele não possa mais representar um perigo para nós. Para ir direto ao ponto, DART foi tão bem sucedido que há esperança. Pela primeira vez, a órbita de um asteroide foi alterada com sucesso por um impacto cinético para que estivéssemos seguros no caso de uma ameaça real. Impacto bem-sucedido. Uma coluna de poeira e detritos de 100 metros de altura. Estava tudo tão quieto quanto um rato na NASA quando DART atingiu Dimorphos a uma velocidade de 6,6 km por segundo. Especialistas e governos ao redor do mundo estavam conectados para testemunhar o milagre eles mesmos. A princípio, ninguém sabia se o impacto realmente havia alcançado o esperado. Uma nuvem de detritos de 100 metros de altura obscureceu a visão. A câmera de DART estava filmando até pouco antes do impacto. Mas no momento do impacto, a imagem foi interrompida para documentar o impacto. Afinal, a sonda Laika Cube, lançada em 2022, estava viajando com a espaçonave. Para este evento único, a Agência Espacial Italiana contribuiu com a sonda para documentar o impacto, mesmo depois que DART já havia sido esmagado em 1000 pedaços. A sonda filmou todo o impacto de uma distância segura. As imagens mostram a nuvem de poeira e detritos de 100 metros de altura. O impacto no qual a sonda trovejou na superfície a uma velocidade de cerca de 22.000 km por hora, inicialmente levantou tanto material que o asteroide inteiro ficou invisível. A tensão permaneceu alta no centro de controle da NASA por um tempo. A única coisa certa era que DART havia atingido o asteroide. No entanto, a importância de uma sonda atingir seu alvo com uma precisão de vários metros não deve ser subestimada no caso de defesa ativa de asteroides. Dados iniciais do LikiaCube e dos muitos telescópios que observaram o impacto da Terra logo revelaram o incrível. Após uma análise completa, ficou claro que o impacto cinético havia alterado a órbita de Dimorphos muito mais do que o pretendido originalmente. O período orbital da Lua asteroide foi encurtado em exatamente 33 minutos e 15 segundos. Ficou claro que esta missão não foi apenas um sucesso completo, mas será a base de nossas estratégias de proteção planetária. Até hoje, os dados da sonda italiana continuam a fornecer insights valiosos que ajudam os cientistas a entender melhor a dinâmica e os efeitos de tais impactos. Para explorar totalmente a missão, outra sonda será lançada no outono de 2026 para visitar Dimorphos e seu asteroide parceiro Didymos. Esta missão está sendo organizada pela ESA e coletará dados detalhados sobre as estruturas internas dos asteroides. Um módulo de pouso examinará o local do impacto em detalhes e documentará detalhes de trilhas cinéticas e mudanças químicas no asteroide. Quanto tempo teríamos em uma emergência? Não é assustador que nos últimos 10 anos, 2 asteroides surgiram do nada e causaram danos que não poderiam ter sido previstos? O complicado sobre asteroides menores é seu tamanho pequeno. Com um diâmetro estimado de apenas alguns metros, eles geralmente permanecem invisíveis, mesmo para os melhores telescópios. Um desses asteroides explodiu sobre a cidade russa de Chelyabinsk, destruindo milhares de janelas com uma onda de choque. Centenas de pessoas que correram para a janela, devido ao barulho incomum, ficaram presas. Elas sofreram lacerações e muitas casas foram danificadas. Este asteroide tinha apenas alguns metros de tamanho e ainda assim causou danos extremos. Você consegue imaginar o que um asteroide do tamanho de uma casa isolada
ou de um estádio de futebol poderia fazer? O asteroide Chicxulub, que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos, provavelmente tinha um diâmetro de cerca de 15 quilômetros. Quando um pedaço de rocha desses atravessa a atmosfera da Terra e atinge a crosta terrestre com um trovão, os efeitos são apocalípticos. O cometa Chicxulub atingiu a água, o que o desacelerou um pouco. No entanto, o impacto desencadeou uma enorme onda gigante que deu a volta ao mundo inteiro. O tempo que temos no caso de um impacto de asteroide depende crucialmente do tamanho, velocidade e distância do corpo celeste. Asteroides maiores podem ser observados com anos ou décadas de antecedência se sua órbita for conhecida. No entanto, a realidade continua preocupante. Especialistas estimam que apenas cerca de 40% dos objetos próximos à Terra, com diâmetros acima de 140 metros, estão catalogados atualmente. E esses objetos podem ser retirados de suas órbitas conhecidas e colocados em rota de colisão com a Terra a qualquer momento por mudanças gravitacionais dentro do sistema solar. O objeto Oumuamua também foi um aviso alarmante. O objeto de aproximadamente 1 quilômetro de largura, que ainda não foi identificado em mais detalhes, só atraiu a atenção dos astrônomos quando passou pela Terra a uma distância próxima. Oumuamua era tão traiçoeiro porque não absorveu nenhuma luz que o caroço poderia ter atingido a Terra. A distância de trânsito de cerca de 24 milhões de quilômetros é ridiculamente pequena em um contexto cósmico. E se descobríssemos um objeto deste tamanho apenas algumas horas ou alguns dias antes do impacto? O tempo que nos restaria seria tão pouco que o desastre seria inevitável. Apophis destruirá a humanidade? Qualquer um que nomeie um asteroide em homenagem ao deus egípcio do caos e da destruição sabe com o que está lidando. O asteroide com o nome oficial 99.942, Apophis, foi avistado pela primeira vez por um observatório no Arizona em 19 de junho de 2004 e então rapidamente se tornou o foco da ciência e do público. A confusão e as discussões sobre o Apophis mudaram várias vezes desde então. Este asteroide é o próximo a atingir a Terra ou não? Após sua descoberta em 2004, os astrônomos calcularam uma probabilidade de 1 em 37 de que o Apophis poderia colidir com a Terra em seu próximo sobrevoo em 13 de abril de 2029. Este número gerou preocupação em todo o mundo. Apophis tem um diâmetro de cerca de 340 metros e uma massa estimada de 27 milhões de toneladas. Uma colisão teria liberado uma energia de 1.200 megatons de TNT. Isso seria o suficiente para devastar um continente inteiro e causar danos massivos em todo o mar do mundo. Observações posteriores melhoram os cálculos de órbita, e o risco de um impacto em 2029 pode ser inicialmente descartado. No entanto, ficou claro que o Apophis 2029 passará anormalmente perto da Terra. Ele se aproximará de cerca de 31 mil quilômetros e, portanto, chegará mais perto de nós do que muitos satélites. Se o Apophis 2029 passar por uma área-chave de 600 metros de diâmetro, sua órbita poderia ser alterada para que uma colisão ocorresse apenas 7 anos depois. Em 2021, a NASA apresentou mais cálculos e a probabilidade de um impacto nos próximos 100 anos foi finalmente descartada. O Apophis foi retirado da lista de alerta, mas continua sob observação e agora já temos uma sonda a caminho do Apophis. Em alguns anos, a missão OSIRIS-APEX trará amostras de rochas do Apophis de volta à Terra para que estejamos preparados em caso de emergência. Saber a composição exata do asteroide pode ajudar a projetar uma sonda, tipo dardo, para empurrar o asteroide para fora de uma trajetória de colisão a tempo. Durante o sobrevoo do Apophis em 2029, várias agências espaciais lançarão missões para estudar o asteroide em detalhes. Inscreva-se agora e não perca nenhum vídeo novo.